antes da gente entrar no tema, para eu saber uma coisa de vocês. Quem já utilizou remédio para emagrecer ou já fez restrição alimentar? Então, qual é a minha proposta para vocês hoje? Dar para vocês mais uma chave para que vocês alcancem esse resultado, para que vocês vejam que é possível, que não é necessário fazer coisas loucas, coisas malucas, mexer com a sua saúde, que você não precisa disso. Então, meus amores, o que acontece? Muito mais comum do que a gente imagina e muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Realmente nós temos aí uma leva de mulheres, muitas de vocês estão vendo pelas respostas, que já fizeram essa coisa do usar o medicamento buscando o emagrecimento mais rápido. E, infelizmente, uma realidade que eu presencio, tanto nas minhas alunas, tanto lá no meu consultório, que muitas vezes as mulheres acabam usando esse tipo de coisa sem prescrição médica, sem acompanhamento, né, ali adequado para isso, porque acabou sabendo que alguém tomou e foi lá e acabou fazendo uso, né? Existem condições, assim, muito particulares, onde o medicamento, ele pode ser aplicado, mas essa aplicação, essa utilização do medicamento, ele tem que ser prescrito por um médico, dentro de uma condição que realmente peça por aquilo. Mas uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: mesmo que haja essa necessidade desse uso, ou haja essa validação desse uso de medicamento, esse medicamento não pode ser usado por resto da vida. Ele tem um período de utilização. Até porque é o seguinte: primeiro, que o corpo da gente acaba se acostumando àquilo e daqui a pouco ele não responde mais àquela medicação. E isso faz o quê? Começa a fazer com que a pessoa vá aumentando dose, vá trocando medicação, vá associando mais medicamentos. E faz também com que a pessoa não mude estilo de vida. Então, de repente, esse medicamento passa a ser o quê para a pessoa? Uma bengala. Então, a gente tem que ter mudança lá da onde está a raiz do problema. Já viu um iceberg? Né, aquela pedrona de gelo que fica lá navegando lá no mar, a gente enxerga só uma pontinha. A parte que os olhos enxergam é o que está acima da água. Mas a parte que está acima da água, ela não é 1/5 do tamanho do que está abaixo da água. Então, a questão do emagrecimento é a mesma coisa. O remédio é algo que a gente enxerga acima da água. É uma coisa que a pessoa vai usar, vai tirar o apetite, vai vir lotado de colateral, sente um monte de coisa ruim, mas a parte que realmente importa a gente mudar no processo de emagrecimento está abaixo da água. É a parte que a gente não enxerga e é a parte que tem que ser mais cuidada. É a parte que a gente tem que dar atenção e é justamente o foco do meu trabalho. Fazer com que vocês compreendam, né, fazer com que vocês entendam a importância de vocês aprenderem a entender, a conhecer por que você come determinado alimento. Por que você não se controla quando, por exemplo, você está ansiosa e você vai lá comer um determinado alimento mais rico em carboidrato, mais rico em gordura, e aí, de repente, você fica presa num ciclo vicioso de culpa e de ganho de peso. Então, eu estou aqui sempre com vocês para justamente dizer a vocês o seguinte: não é necessário que você fique escrava de uma medicação e, principalmente, não é necessário nem que você comece a fazer uso dela, se não for o caso. Por quê? Porque a gente precisa compreender, gente, por quê? Muito mais importante do que você saber o que comer é importantíssimo, claro que é importante, mas mais ainda é você saber por que você come. Se eu como desconectada com esse porquê, eu não tenho sentido, eu não levo sentido para a minha alimentação. E aí, muitas vezes, tudo que eu como não vai ser suficiente. Por quê? Porque eu não compreendi esse porquê. As minhas emoções estão ali. Eu não estou conseguindo diferenciar. Eu não achei por que eu estou comendo. Então, o que acontece? Por que muitas vezes as pessoas utilizam medicamentos para emagrecer? Hoje, o que a gente tem aí, talvez de mais popular, talvez essa seja a palavra, é a sibutramina,
né? Como muitas de vocês, eu imagino que já tenham ouvido falar, algumas de vocês já fizeram uso. A sibutramina, ela é um medicamento que faz, no primeiro momento, uma redução do seu apetite, só que ele vem com um monte de efeito colateral. Ele promove insônia, taquicardia, muda ele mexe com secreção de hormônios. Gente, é um medicamento que ele vai, num primeiro momento, te deixar sem comer, claro que vai. Só que ele pode ser gatilho para depressão, gatilho para ansiedade. Então, é um medicamento que ele tem hoje muito mais colaterais do que realmente dizer para vocês assim, nossa, ele é extraordinário porque ele inibe o apetite. E outra coisa, o que adianta? Isso é uma coisa que fica sempre na minha cabeça, na minha mente. Vocês podem discordar de mim à vontade, tá, meus amores? Nós estamos aqui para conversar, né? Uma coisa que não entra na minha cabeça, por que eu tenho que usar uma medicação para cortar o meu apetite de maneira artificial? Se quando eu parar de tomar aquele medicamento, se eu não mudei a minha mente, se eu não entendi o processo, esse apetite vai voltar com muito mais força e eu vou voltar a comer de novo. Então, assim, aonde está a vantagem de usar um medicamento para emagrecer, para inibir o seu apetite, se você não vai mudar seu estilo de vida e se depois esse apetite vem com força? Vocês entendem isso? É uma bengala. E outra, dentro do processo de emagrecimento, já existe uma condição fisiológica natural nossa, do nosso corpo, que quando ele percebe que você está entrando no processo de emagrecimento, para muitas pessoas existe um aumento do apetite. E se a pessoa está lá usando essa medicação, se ela parar, essa questão do apetite já está lá naturalmente, independente dela estar usando, ter parado ou não a medicação. Se ela parar, ainda vier com mais força isso, vocês já pensaram o tamanho do prejuízo para essa pessoa e o prejuízo emocional, principalmente? Para a saúde nem se fala, né? Porque isso aí é fato que acontece. Agora, você imagina o que faz com as emoções de uma pessoa. Aonde chega a frustração de uma mulher que está tentando emagrecimento, usa um medicamento e depois tem um efeito rebote que acaba ganhando muito mais do que ela eliminou, do que ela perdeu. Então, reforço para vocês, falo novamente, existem casos que num primeiro momento é aplicável, por exemplo, um caso de obesidade mórbida, né, uma pessoa que está lá assim, com peso muitas vezes acima do que seria o limite máximo tolerável por ela. Então, até para que essa pessoa comece a perceber o emagrecimento, mas associado a esse uso, mesmo nessas condições de necessidade, precisa acontecer um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a pessoa tem que saber que se ela parar a medicação, vai vir o aumento do apetite e pode vir esse efeito rebote. Então, uma vez esse obeso mórbido, né, essa pessoa que tem obesidade mórbida, que é uma doença, gente, a obesidade precisa ser tratada como tal, precisa ter essa seriedade. E a gente tem que entender que uma vez que a obesidade é uma doença e que ela é multifatorial, o que é isso? Que a gente tem um monte de fatores que influenciam nessa questão da obesidade e que não é somente boca. Aliás, a gente não pode dizer que nem é a boca, porque a boca ela simplesmente vai abrir para receber um alimento que eu vou levar voluntariamente. Agora, por que eu estou levando esse alimento dessa forma para minha boca? E por que isso está me fazendo engordar? Por que eu não estou conseguindo comer de maneira equilibrada, de maneira consciente, mais controlada, respeitando a minha fome? Então, não adianta. Não adianta.